Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E hoje eu trouxe um livro aqui, do meu professor aqui de curso, e eu não vou poder mostrar o livro porque eu estou usando o livro eletrônico aqui no Kindle, né? E tem sido uma experiência muito boa para mim, que não conhecia o aparelho, mas é muito bom de ler, né? Muito tranquilo. Mas eu vou colocar aqui o livro na tela, que é o livro Céu, Inferno e Outros Lugares, do professor Eduardo Carvalho, tá? Então, quem quiser, eu vou colocar a imagem aqui do lado para vocês, mas quem quiser buscar na internet, Céu, Inferno e Outros Lugares. Então, é um professor que eu tenho de autoconhecimento, ele é terapeuta e uma pessoa inteligentíssima, né? E muito divertida, mas eu trouxe aqui um capítulo do livro dele para ler para vocês e para a gente comentar aqui, né? Que chama-se A Dificuldade de Mudar. E ele sempre abre o capítulo com alguma frase, né, de um outro autor, e ele começa assim aqui. Eu acho fascinante que a maioria das pessoas planeje suas férias com mais cuidado do que planejam suas vidas, talvez porque fugir é mais fácil que mudar. Frase de Jim Rohn, tá? E o texto dele começa assim nesse capítulo. Quem ainda não ouviu que o ser humano tem dificuldade de mudar? A resposta para isso não é única. Temos a explicação evolucionária que diz que as rotinas nos ajudam a sobreviver, já que temos nossos riscos diminuídos quando estamos em terreno conhecido. Então, quando nós estamos em um lugar que nós conhecemos, nós ficamos no conforto, né? Mas afinal, o que faz com que muitas vezes evitemos mudar, mesmo quando em profunda infelicidade, é uma curiosidade, né? Quando a gente está muito ruim, ainda assim a gente não quer se modificar, ainda assim a gente não quer sair. Isso é de qualquer situação, seja um trabalho com pessoas tóxicas, negativas, amizades negativas, amizades tóxicas, relacionamento abusivo, relacionamento dificultoso, né? A gente resiste, a gente não quer sair daquilo ali. Por quê? Por que nós não queremos? Vamos continuar o texto dele. Nossa mente é composta somente por memórias pelo passado. Desde que nascemos, somos preenchidos pelo que vemos, ouvimos repetidamente, sentimos, cheiramos, etc. São os nossos registros da nossa sensibilidade, sensórios, formando nossos conceitos e opiniões. Tudo que nossa mente tem é o nosso passado. Tudo que ela analisa é baseado em experiências ou em conhecimentos anteriores, muitos deles que recebemos na nossa educação. Tomamos decisões baseadas no que está depositado nesse arquivo e nos sentimos culpados quando desafiamos o que ele contém. Buda dizia que devíamos matar nossos pais e Cristo aconselhava a abandoná-los, né? São passagens famosas, tanto do Cristo como do Buda, né? Quem quiser pesquisar, corre atrás aí. Evidente que isso é uma linguagem figurada para que nos livrássemos desses conceitos e ideias que não são nossos, que foram impostos a todos nós. Então vejam que ele fala aqui, que essa fala de Buda e do Cristo, né, que nós devemos nos livrar dos pais, abandonar os pais, seriam todos os conceitos que são negativos, que trazem culturas atrasadas, coisas errôneas que eles também já traziam, lá do passado, e nós continuamos a repetir. Então esse é o abandono, né, que nós devemos fazer, essa é a purgação que nós devemos realizar, tá? E ele continua aqui. Os sutis místicos do Islã utilizam uma metáfora, em meu entender, ainda mais bela. Dizem, nenhuma mudança é possível antes que você morra. Esse morrer, na verdade, é o desprender-se desse conjunto de pensamentos e ideias a que estamos amarrados, forjados principalmente na primeira infância e incentivados pela cultura em que vivemos. Precisamos nos sentir acolhidos pela família e pelos outros. Temos medo de sermos criticados, de falarem de nós e concedemos, além do limite, até mesmo de nossa própria identidade. Então, ele explica aqui que nós muitas vezes renunciamos, às vezes até aos nossos desejos, à nossa vontade, para tentar se manter na caixinha
no modelo, como ele disse lá na nossa aula, no programa, para nós não sairmos daquela situação. Por quê? Porque aquilo é o conhecido. O desconhecido eu não sei o que é. O desconhecido tem o medo. Eu não sei o que tem lá naquele escuro, naquele diferente. Ou naquela, a gente fala no escuro, né? Mas pode ser aquela luz tão pulsante que cega e eu não sei o que tem do outro lado. Pode ser um trem vindo na minha direção, né? Então o nosso medo muitas vezes fala mais alto. E ele continua aqui. Tomamos decisões que nem sabemos que são nossas. Quantas vezes nos deparamos dizendo coisas ou tendo as mesmas atitudes que condenamos em nossos pais, professores ou mídia, por exemplo? Todo esse conteúdo que recebemos durante a vida está presente nas nossas escolhas. E se não percebermos, serão decisivos nas escolhas que fazemos durante a vida. Serão decisivos. Mas isso é realmente seu? Sua vida seria a mesma se seus pais e familiares fossem diferentes? Se seus parentes e amigos fossem outros, estaria hoje trabalhando onde está, namorando ou casado ou casada com seu parceiro ou parceira? Reflita sobre isso. Aí está a grande dificuldade de mudar o que for. Como a nossa mente só trabalha com o conhecido, o novo significa o desconhecido, o risco. E ainda, para piorar, procuramos uma segurança impossível de ser atingida e que não tem a ver com o grande mistério e risco que é viver. Acompanho no processo terapêutico que muitas pessoas estão absolutamente infelizes, deprimidas e entediadas com suas vidas, sem nenhuma perspectiva, cenários que tudo indica não se modificarão, salvo um milagre, que é claro, nunca acontece. Elas têm medo de mudar, medo que tudo possa piorar ainda mais, recusando-se a ver que mudar é uma moeda de dois lados e que do outro está a felicidade, a evolução. Corre-se o risco de piorar? É verdade, mas também corre o risco de tudo dar certo. Para pensar positivamente, o obstáculo é a mente. Aqui diz, assim está ruim, mas pelo menos esse ruim é conhecido. Mudar, sei lá, vai que piora. Como se piorar fosse possível. A infelicidade não tem limites. Ou é, ou não é. O novo dá medo porque é desconhecido. Não há registro do novo na nossa mente. Lá só tem o passado. Tem aquela sensação inferior que muitas vezes nos empurra para a frente, mas o medo paralisa. É muito comum nos deixarmos chegar até o fundo do poço para só então virarmos fênix, para ressurgirmos das cinzas. Essa situação limite parece uma desculpa para não termos outra alternativa que não seja se jogar no desconhecido. Fiz o que pude. Chegou uma hora que já não aguentava mais. Afinal, foram tantos anos e outras justificativas que nós tanto falamos, né? É sabido por todos que a coisa mais certa na vida é a morte. Preocupo-me com o certo. Buscamos o certo e o seguro com afinco, mas não pensamos que tudo que está certo ou seguro não evolui mais, está acabado, morto. Ninguém cuida ou se preocupa com o que está certo. Já reparou? Viver é estar sempre pronto para mudar. Mudamos a cada segundo. Não quer queiramos ou não, aceitemos ou não. Desde que você começou a ler esse livro, milhares de células suas morreram e outras nasceram. Portanto, você não é mais a mesma pessoa. Isso significa que mudar de ideia faz parte do processo do que é vivo e se desenvolve. Não tenha medo da mudança. Reflita se seus conceitos de vida são realmente seus, se concorda mesmo com eles. Nem tudo que já foi bom permanece bom. Às vezes a validade expira. A primeira mudança é de ponto de vista, já que tudo fica diferente visto por outro ângulo. Carl Gustav Jung dizia, com propriedade, que só seremos felizes quando formos nós mesmos. Quem é mesmo você? E assim terminamos esse capítulo maravilhoso
do livro do Eduardo Carvalho, Céu, Inferno e Outros Lugares. Vejam como ele fez uma meditação em volta da questão da mudança, como nós temos medo de ir para frente, de mudar, como nós estamos presos lá em conceitos que nós cultivamos como se fosse uma horta no dia a dia. E é curioso, eu gosto sempre de pensar dessa forma, o nosso subconsciente, a nossa mente, as nossas memórias, parece que as nossas experiências são salpicadas em cima de uma composteira. Né? A gente absorve as nossas experiências, a gente vê, sente, né? Tem as nossas emoções e elas vão para dentro, através da nossa memória, passam através da memória e é como se fossem para uma terra, dentro de uma composteira. E lá dentro, essas memórias desaparecem na composteira, elas viram o adubo lá dentro, né? E ela se mistura com a terra. Chega a um ponto que você não vê o material orgânico que está lá, você só vê terra. Mas isso é o nosso subconsciente, está tudo lá. Os nutrientes da nossa vida, as coisas de como nós vivemos estão lá. E aí, quando nós temos experiências novas, nós vamos lá buscar, lá atrás, nos nossos medos, seja na memória recente que nós temos, ou até no subconsciente, os efeitos para as novas reações, que muitas vezes são ruins, que muitas vezes não são satisfatórias e acabamos levando a vida do mesmo jeito de sempre, sem mudar, sem progredir, sem evoluir. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais este vídeo de inspiração. Espero que tenham gostado desse maravilhoso texto do Eduardo Carvalho, no livro Céu, Inferno e Outros Lugares. Até o próximo vídeo de inspiração.